Olá! Estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial. A nossa convidada neste momento é a advogada e palestrante Beatriz Perufo, que é conselheira federal da OAB, é coordenadora do Comitê Nacional de Direitos da Mulher da BPW Mulher Nacional. E está conosco aqui a Alessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre, Ana Paula Rodrigues Bon, também da diretoria da BPW Porto Alegre e do Instituto Florescer, e eu, Rogério Bon, conselheiro do Conselho Federal de Administração e presidente da Tempos Consultoria. Alessandra Fraga, tudo bem? Bom, Rogério, vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou consultora de imagem com foco em gestão e estratégia de imagem profissional, presidente da BPW, e não falei até hoje, mas agora falamos, até porque estou com as minhas amigas parceiras BPWs, eu sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do nosso movimento, o Movimento Solidário Empresarial, ele surgiu com o objetivo de levar para todas as pessoas. Nós já trabalhamos com foco em empreendedorismo feminino, nós fizemos voluntariado há muito tempo, mas esse momento que nós estamos vivendo, que é inédito, a gente fez aquela pergunta: como vai ser daqui para frente? Então, quando a gente vê um cenário que estamos vivendo e a gente percebe que todas as pessoas estão sendo atingidas de alguma forma, nós pensamos em criar esse movimento exatamente para todos, homens, mulheres, empresários, todas as pessoas em todas as áreas. Esse é um movimento que traz várias pessoas para tentar auxiliar e chegar um pouco no coração das pessoas que necessitam, nos seus negócios, e com isso a gente poder passar de uma forma mais tranquila esse momento a médio e longo prazo. E com este movimento veio Ana Paula, Rogério. Passo agora a palavra para a Ana Paula falar um pouquinho do nosso movimento. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Sou uma das diretoras da BPW de Porto Alegre, também acompanhando com as minhas colegas que estão aqui neste momento. Trabalho com o desenvolvimento de pessoas por meio de treinamentos, cursos, sou palestrante, escritora e consultora empresarial. E quando nós sentamos para conversar sobre como poderíamos auxiliar a nós e o próximo, surgiu a ideia de fazermos esse movimento, que começou inicialmente como um canal no YouTube e foi tomando proporções a qual tivemos a necessidade de entrar em outras mídias sociais. O Rogério logo mais vai falar sobre elas. O importante é que as pessoas consigam, por meio dos vídeos que assistam, das conversas que a gente está tendo, ter insights que possam colaborar na sua rotina como pessoa, como e que possa melhorar o seu eu, enxergar o mundo e enxergar a si próprio. Assim, a gente possa contribuir para o crescimento profissional, mas também pessoal de cada pessoa que assistir esses vídeos. Muito obrigada, Alessandra. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, sou engenheiro civil, sou professor universitário, palestrante há muitos anos. Tenho hoje 7 livros editados, por enquanto, mais alguns chegarão junto com o final da pandemia. Fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E junto com a Alessandra e com a Ana Paula, a gente está desenvolvendo o Movimento Solidário Empresarial, que hoje está presente no YouTube, está presente no Facebook, está presente no Instagram, para que todos tenham a possibilidade de alcançar todas as mensagens, todas as conversas que a gente vem tendo com profissionais de diferentes áreas nesse momento, de uma forma mais fácil. E nós estamos agora aqui com a Beatriz Perufo. A Beatriz é palestrante, ela tem um trabalho na área de gestão de pessoas também, mas também é advogada, e como advogada está lá no Conselho Federal da OAB, e também coordena o Comitê Nacional de Direitos da Mulher, da BPW Mulher Brasil. Tudo bem, Beatriz? Como está aí em Bento Gonçalves? É uma grande satisfação
estar aqui com vocês agora. Fico muito feliz e agradeço o convite desde já, porque é muito importante estarmos conversando, sim, de como podemos melhorar os relacionamentos pessoais, profissionais, de todos nós que estamos passando por esse período de pandemia. Então, estou aqui na Serra Gaúcha, conversando com vocês. É tão bom vamos colocar assim, encurtamos os caminhos, não é verdade? As estradas através da internet, e isso é muito bom. E também isso aumentou consideravelmente agora nesse período, não é verdade? Exatamente. Muito, muito. Quero colocar para vocês assim que este período de pandemia, para mim, e acredito que para muitos também, está acontecendo, mas principalmente nos primeiros dias, bateu um medo doido, não é verdade? O que vai acontecer? E o meu planejamento, meu pessoal, planejamento profissional da minha empresa, dos meus negócios, todo o planejamento que fiz até hoje, e agora? O que vai acontecer? E esse medo paralisa. Esse medo realmente foi bem complicado. Depois, não, depois a gente sai daquele foco do problema, vai para o foco da solução e as coisas vão tomando o seu rumo. Mas, não sei se aconteceu com vocês também. Comigo, sim. Paralisou aqui, foi um horror, né? E depois aí, opa, não, peraí, vamos retomar e realmente fazer um novo planejamento. Tivemos que fazer uns desvios de rota, não é assim? Beatriz, e como é que tu percebe para ti e para os teus clientes e para os colegas com quem tu tens conversado nesse período, quais são os principais impactos que tu tens percebido nas pessoas nesse atual cenário e como é que as pessoas estão conseguindo lidar com essas questões? Rogério, a questão principal, eu acho que o maior impacto é a questão do isolamento, porque a mudança deste planejamento foi exatamente hoje na dificuldade do ir e vir. Então, o maior impacto foi: preciso ficar parada. E agora, o que acontece? E com isso, claro, todo o impacto financeiro que realmente foi muito grande e está acontecendo agora muito grande, onde nós vemos que tem muitos empresários que estão preocupados com o pagamento da folha, que dirá de fornecedores, matéria-prima, não é verdade? A folha está sendo o maior questionamento de como fazer para quitar todas as dívidas. E se vai manter ou não os empregados todos, né, nesse período. Então, eu acho que esse impacto da dificuldade de locomoção faz com que a gente pare para pensar que existe, sim, outras alternativas que não é só presencial. Então, que é o que está acontecendo conosco agora. Poderíamos estar os quatro no mesmo ambiente gravando, não é verdade? Preparando todo esse material desta nossa conversa aqui. Mas não, hoje nós conseguimos os quatro, cada um em locais separados, e viabilizar este projeto. Então, nós estamos, eu acredito que assim, esses impactos podem ser, sim, negativos, mas positivos no momento que nós olhamos de outra forma. O que é que eu posso fazer para sair deste lugar? Qual é a solução que eu devo tomar? E aí, claro, a gente busca, através da nossa rede de networking, ajuda, auxílio, união. Nunca vi tanta parceria acontecendo como nesses dias. Talvez, Beatriz, um dos pontos que seja mais complicado é justamente as pessoas que estão se mantendo no isolamento. Isolamento físico, ok,
mas o isolamento de contato com as outras pessoas, porque existem empresários, profissionais liberais e mesmo funcionários, sejam funcionários públicos ou funcionários da iniciativa privada, que, ao se manterem no isolamento, estão se desconectando das outras pessoas. E numa situação como essa, é muito mais difícil a gente conseguir enfrentar tudo isso, até pensar com mais clareza, totalmente sozinho. Me parece que é um momento justamente de se estreitar os laços, de se ouvir outras pessoas, de se compartilhar, seja as angústias como as soluções. Como é que tu enxerga isso? É que algumas pessoas não se deram conta do conceito do que é o isolamento social. Isolamento social significa que eu não posso ter contato físico com pessoas além do meu círculo, do meu meio familiar, certo? Isso não significa que é um isolamento afetivo. É diferente. O isolamento afetivo, eu não vou ter contato com ninguém, realmente é isolamento, é eu sozinha. Então, nós temos que retomar essa questão, essa palavra. O isolamento é social e não afetivo. Eu posso, sim, conversar com os meus amigos, com as minhas amigas, posso estar telefonando, verificando, tu está precisando de ajuda? Como é que tu está passando por esse momento? Porque nós percebo assim em vários, eu participo de vários grupos do WhatsApp, do Telegram, não é verdade? A gente tem vários grupos e alguns nos vemos conversando sobre temas nunca falados. É interessante isso. Qual é o melhor produto para tirar gordura? Sabe quando diz, hã? Como? Qual é o melhor produto para tirar as manchas do box do banheiro? Sabe quando faz? Hã? Como? Por quê? Porque não é do nosso métier, do nosso dia a dia, porque nós temos pessoas que nos auxiliam nesse trabalho e a gente nunca parou para pensar sobre isso. E agora, nesse isolamento social, estamos sim com todos os afazeres, os nossos profissionais e também os domésticos. E isso é que dá todo aquele bug cerebral, né? Aí, realmente, quando eu iniciei a fala falando dos medos, e agora eu tenho que cozinhar, tenho que limpar a casa, tenho que lavar roupa, e aí, cadê a família? Cadê todo mundo para auxiliar? Cada uma numa tarefa, cada pessoa numa tarefa, dividindo, né? Ou melhor, compartilhando as tarefas, e assim a gente sai desta questão de isolamento social, ou melhor dizendo, isolamento afetivo, quando a gente consegue compartilhar não só as tuas tarefas, o que tu tens que fazer, pessoais e profissionais, mas também compartilhar os teus medos, as tuas inseguranças, o que está acontecendo, compartilhar as tuas emoções. E isso é essencial neste momento para que tenhamos bons relacionamentos, porque as pessoas não têm que adivinhar o que tu está pensando. Nós temos é que sim falar o que estamos sentindo para daí ter uma reação ou um retorno do que realmente nós estamos querendo e buscando. Acredito que seja por aí o caminho. Alessandra Fraga. Eu ouvindo aqui um pouco a Bia, eu fiquei pensando aqui que nós já falamos em outras conversas sobre isolamento, a questão de não vamos fazer também isolamento intelectual. Vamos aproveitar, até o Rogério falou muito bem sobre isso. Vamos aproveitar este momento para essa retomada, para o estudo, para nos auxiliar neste momento. Agora a Bia traz outro posicionamento, o isolamento afetivo, né? Que isso tudo converge, né? Que faz com que a gente ache novas saídas e desenvolva essas habilidades que estavam, às vezes, pela correria do dia a dia, um pouco paradas, né? Então, sim, nós tivemos esse cerceamento de liberdade do ir e vir, mas a gente tem que
aproveitar, como todos estão falando, como a gente está conversando aqui, para desenvolver, para permitir, como disse a Bia, conversar com seus familiares, ler, assistir o nosso canal e essas conversas, para a gente melhorar, para a gente ter esse autoconhecimento e direcionar, como nós fizemos aqui, nós direcionamos o nosso medo para um canal de solidariedade, né? Bia, tu que mora em Bento, nós estamos aqui na capital. Bento é uma cidade onde as pessoas, de repente não, têm mais contato físico e essa afetividade que nós aqui. Como é que eles estão lidando com esse isolamento? Como as empresas estão fazendo? Como tu vê as famílias lidando com tudo isso? Sabe que me faz lembrar que nós estamos, claro, minha família, cada um na sua casa, minha irmã, meu pai, minha sogra, não é verdade? Cada um em casas diferentes. E aí nós conseguimos fazendo chamadas de vídeo, conseguimos nos aproximar nesse sentido. E foi muito bonito, porque é engraçado ver as pessoas com mais idade, com algumas dificuldades em tecnologia, aprendendo para poder enxergar o familiar ou o amigo. Isso é muito importante. E também me faz pensar essa tua fala, Alessandra, da união que está acontecendo aqui na nossa cidade em razão da saúde. Os empresários, através de entidades empresariais aqui da nossa cidade, realmente se uniram e estão equipando, reformando, não é reformando, eles estão construindo uma ala no hospital, que não é o hospital, eu vou chamar diferente aqui, dentro da prefeitura tem um espaço de saúde pública, e ali estão construindo uma ala em razão da pandemia do Covid-19. Se não tivesse acontecido essa doença, esse vírus, será que teriam se unido todos os empresários desta forma? Então, tem um lado bom, claro que o lado ruim é toda a questão de doença, de mortes acontecendo, mas eu acredito que a gente tem que olhar o outro lado, sim. E o interior tem essa característica de união, que percebo que na capital é mais localizado em segmentos. Então, é um segmento empresarial ou de uma instituição que vai unir algumas pessoas ou um determinado bairro. Mas aqui nós temos essa união muito maior. E com esta liderança aqui, política também da cidade, está fluindo muito bem para que haja esta união de entidades, de instituições, para que os empresários, sim, se unam em prol de uma saúde pública. Porque o que vem trazer o vírus hoje para nós? Que mensagem? De que nós temos que sair do nosso umbigo. Nós temos que olhar para o outro. Porque se a outra pessoa, meu vizinho aqui onde moro, se ele estiver doente, eu também posso ficar doente. Se eu estiver doente, meu vizinho também estará. A transmissão não é só eu me cuidar. Então, não só eu me proteger do vírus. Eu tenho que cuidar para que a saúde pública geral esteja adequada. Então, é olhar para o outro. E isso nós não tínhamos. Então, eu gostaria muito que, se alguém disser logo, logo estaremos voltando ao normal, eu espero que mude esta frase, porque não quero mais aquele normal de antes. O normal de agora, a partir deste vírus, dessa pandemia, será um normal de solidariedade. Será solidário, sim. É um momento de união, é um momento de olhar para o outro. Ana Paula. Obrigada, Rogério.
Bia, eu vou trazer algumas questões, alguns pontos que tu falaste desde o início, e eu vou iniciar quando você falou assim, quando começou a pandemia, o primeiro momento é o choque. Só o que a gente fez? No choque, a gente direcionou a nossa energia a meios de comunicação confiáveis. Esse, acho que foi um passo assim, determinante para a gente saber qual caminho seguir e a gente conseguir desenvolver algo produtivo em meio ao choque. Porque foi na semana que explodiu a pandemia, a gente começou a desenvolver o projeto. Eu acho muito importante essa questão que tu trouxe do network. Se a gente tiver um network a qual vai agregar e vai nos ajudar a construir, a melhorar e olhar o lado positivo das coisas, como tu bem falaste, a gente vai desenvolver e vai crescer. No entanto, se a gente gastar a nossa energia observando informações não verídicas ou gerando mais igual o que a gente está tendo um grande problema de fake news, e as pessoas ainda não conseguiram se desvencilhar desse tipo de informação, ela continua patinando sem sair do mesmo lugar, né? Então, a importância do network, de você aprimorar, lapidar o seu network, verificar, já que a gente está num momento coletivo onde a gente vai olhar para o outro, a gente tem que olhar também quem são as pessoas que a gente quer estar nesse momento, qual a qualidade das pessoas. São aqueles tipos de pessoas que gostam de ficar fazendo fofoca, de diminuindo, que entram no vitimismo, ou são aquelas pessoas que vão buscar o protagonismo. Onde eu quero estar é o olhar para o outro, olhar para si. Essa questão do network que você trouxe é muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta referente às tuas palestras. Como foi impactado neste momento e sobre os cancelamentos e sobre as mudanças de notícias? Como você agiu neste momento de choque e até mesmo recebendo algumas notícias, e você lidou com essa questão do seu profissional na área da palestra? Porque como eu faço eventos onde são eventos presenciais, eu fui muito impactada com isso e eu tive que me adaptar para poder conseguir desenvolver. Como tu lidou com isso? Foi bem complicado. Por quê? Porque eu palestro há 27 anos. E palestro em qualquer lugar deste mundo de Deus. Né? A minha mala sempre esteve pronta. Sempre esteve pronta. E a primeira coisa que fiz quando iniciou a pandemia, nesses dias ali que falei, desses primeiros dias, foi esvaziar a minha mala. E para mim isso foi um movimento muito grande de autoconhecimento, porque eu tive que me reinventar. Então a Beatriz, palestrante, que tinha palestras marcadas, agendadas, contratadas, inclusive fora do estado, né? Esse tipo de coisa. E agora? Bom, agora a questão é via virtual, nós não temos outra forma. Nós realmente precisamos nos reinventar e é um momento de inovação, sim. E esta inovação, eu costumo falar que é muito mais do que só tentar criar algo. E sim, este é o momento de criar juntos. É diferente. Então, o que nós vimos hoje acontecendo muito? Quantas lives estão acontecendo de pessoas que antes não falavam em público? Não é verdade? Muitas pessoas estão se manifestando, falando, levando conhecimento de alguma forma. E isso é muito importante. Não importa se na live vai ter 10 pessoas, ou 100 ou 1000, não importa. O importante é que tu está levando o teu conhecimento e essa live vai ficar de um tempo ali salva para todos assistirem, ou então num canal como esse, né, do Movimento Solidário Empresarial, que é fantástico, que é exatamente isso, para que o conhecimento permaneça, para as pessoas terem acesso a esse momento nosso agora.
de debate. Então, o que eu percebi? Que a inovação veio acompanhada com solidariedade. As palestras não estão canceladas, as minhas palestras estão suspensas. Quando que vai acontecer novamente presencial, não sei, algo para continuar levando conhecimento. E falo isso até porque tenho uma mentoria principalmente para mulheres, que é o meu público mais, de como falar em público. Então, nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional, porque muitas pessoas acabam não falando, não levando conhecimento por medo de falar em público. E isso é um bloqueio muito grande. Então, eu fico muito feliz com as lives que estão acontecendo, porque, de uma forma ou outra, as pessoas estão exercitando o falar em público. Por quê? Porque não tem aquela plateia ali para dar as boletas no estômago, mas tem, sim, toda uma responsabilidade de fala, porque a gente não sabe quantas pessoas estão nos escutando agora, neste momento. Então, acredito muito que nós temos que ter cuidados e regras que são essenciais. Mas é só uma live. É só um vídeo. Não, não é só um vídeo, só uma live. É a tua fala que tem responsabilidade, sim, e dependendo da tua fala, pode ofender alguém, e aí a responsabilidade pode ser moral. Meu Deus do céu, aí a gente está entrando na área de responsabilidade civil, que é muito séria. E também as questões, quem é que vai ouvir só alguma babuzeirinha? Não, daí as pessoas não ficam. Tu tens que levar conteúdo também. Então, tem toda uma aparência profissional, não é verdade, Alessandra? Importante do marketing pessoal, mas também tem que ter conteúdo. Eu costumo dizer que nós somos, por analogia, vamos falar assim, como um ovo de galinha. Ninguém vai comprar no mercado um ovo sujo, com titica de... Agora, tem coisa pior do que tu abrir um ovo lindo e é um ovo podre? Então, não adianta, nós temos que ter esta união de casca e de conhecimento. E este momento de pandemia está nos propiciando esse olhar para dentro, no autoconhecimento, e estamos com tempo hoje, tempo entre aspas, para buscar mais conhecimento, melhorar as minhas habilidades. Eu acho que também é por aí o caminho. Beatriz, tu trouxeste um assunto, e a Alessandra trabalha essa questão de imagem. As pessoas não podem descuidar da sua, não só da sua imagem, mas do seu posicionamento nesse momento, né? A gente já viu vários casos de empresas que tiveram um processo de comunicação equivocado e que vão pagar o preço disso não apenas agora, mas que por um bom tempo vai ficar registrado o posicionamento equivocado, mal colocado, que acabaram tendo. Então, falaste também essa questão, eu vou fazer de qualquer jeito. A rigor, a gente não pode nunca fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Exatamente. Porque a gente sempre tem que estar preparado para fazer o melhor. Se eu vou fazer uma live, vou gravar um vídeo, vou escrever um texto, que seja o melhor. Porque se não for, qual é o sentido de fazer? Se eu vou fazer de qualquer jeito, então eu não faço, porque eu vou estar justamente deixando de ter uma boa oportunidade de demonstrar algo positivo ao meu respeito. E sabes, Rogério, foi ótima a tua colocação. É preocupante isso, por isso falei, porque as pessoas acham, porque estão em casa, podem se comportar para um público externo da forma que está em casa. Então, eu estou aqui de pijama, não posso estar falando para um público externo de pijama, ou eu estou de bermudinha, de camiseta, sei lá. O que a gente tem que ter esses cuidados? Eu não posso... se o meu assunto for
time de futebol, eu posso sim estar vestida com uma camiseta de futebol. Agora, a minha roupa tem que ser adequada ao que eu vou falar. Então, a imagem que eu passo, sim, tem que ser condizente com a minha fala. Não tem outra forma. Então, eu não tenho como ser profissional só no meu escritório ou nos palcos, enquanto faço palestra, ou nas empresas, e depois aqui na mídia, não, eu vou... eu estou em casa, vocês têm que ver como eu estou. Não existe isso, né? Não tenho porquê. Eu tenho que manter a postura assim profissional, e isso é essencial. Posso fazer uma colocação? É muito interessante isso que a Bia falou. Eu sempre comento isso quando eu faço workshop, palestro, essa questão da consistência. Ok, tu tem que ter uma boa imagem, tem que ser congruente com todo o teu contexto, mas exatamente isso, uma imagem apenas vazia, sem conteúdo, ela não se mantém, né? Tu não consegue, tu pode até chegar, fazer uma boa apresentação, ter aquela primeira boa impressão nos 3 segundos, né? Mas se tu não tiver conteúdo para manter aquela impressão, a gente não vai para frente. E aí o Rogério comentou essa questão de a gente mandar, vocês estão falando essa questão de a gente manter essa imagem profissional adequada, online ou offline, não importa, elas têm que ser congruentes em qualquer momento. Entra essa questão que a Bia falou, a gente tem que ter a nossa imagem pessoal, né? Ter a nossa imagem profissional, mas a gente tem que saber com quem e para quem nós vamos falar. Então, neste momento, a nossa imagem fica um pouco de lado e a gente tem que comunicar para aquele determinado grupo. Então, é a união da tua persona com o teu público-alvo. É esse cuidado que às vezes as pessoas não têm. A gente comentou em outro vídeo sobre as lives musicais do pessoal do sertanejo, bebendo um pouquinho demais, né? Então, eu até comentei isso, é o cuidado, né? A preservação dessa imagem. Agora, eles já não podem mais beber, ou algumas empresas, como, não vem ao caso o nome delas aqui, já não permitiram que eles bebessem nas lives ou com o patrocínio deles, né? Então, a gente tem que pensar muito neste momento, acho redobrar esse cuidado nesse momento com a nossa imagem, porque ela fica, né? A gente não sabe como se posiciona, às vezes, porque eu estou em casa, então fica bem complexo esse cuidado. Então, a gente tem que estar fazendo a manutenção diariamente dessa nossa imagem, nos vídeos, nas lives, nos posicionamentos na rede social, no atendimento a um cliente online. É a mesma coisa que o presencial. Eu acho que se fundiu o online com o offline. Hoje é tudo a mesma coisa. Desculpa, gente, me estendi um pouco, mas eu acho que era uma complementação interessante aqui para nós. Muito bem-vinda a colocação. É um perigo muito grande esse estar à vontade em casa e achar que com isso eu posso mostrar para todo mundo de que forma eu estou. Não é assim que funciona. A gente, quando vai para uma reunião de trabalho, a gente sai do jeito que está em casa? Não! Então, no online também acontecem reuniões de trabalho e para isso tem que estar vestido adequadamente. E não é só a roupa, é todo o contexto. A gente não está aqui só falando em roupas. É todo o contexto. Tem que estar preparado. É aparência, comportamento e comunicação. Comportamento é essencial também estar adequado com o que tu está fazendo. Então, quando tu falaste ali de que alguns beberam um pouquinho, tu até foste muito generosa com alguns, porque realmente exageraram, alguns exageraram, e mostra exatamente o quê? As questões de comportamento. Então, a gente não está falando da roupa, a gente está falando de um comportamento inadequado para um momento online, que é essencial neste período onde estamos todos
em isolamento social, não é verdade? É bem delicado isso. Por mais que tu esteja comunicando por teu público, tu tem que pensar se esse comportamento é adequado para todo o contexto, né? Que talvez não esteja atingindo agora no online só o teu público, talvez o teu público tenha, né, expandido. Então, esse cuidado com o comportamento é muito, e a comunicação é muito importante. Rogério. Eu vou ter que citar uma questão. Quando eu escrevo para vários, já escrevi para muitos jornais aqui, e eu lembro de um editor de um dos jornais que escrevi, quando eu iniciei lá atrás, né? E ele me disse assim: Beatriz, tu tens que prestar atenção e o cuidado que tu tens que falar e escrever atingindo um público que tu não está enxergando. Qual é o público? Pode ser um empresário, uma pessoa que tenha um nível de conhecimento muito alto, e também aquela senhorinha, aquele senhorzinho que está lá de idade mais avançada, ou então que tem um conhecimento menor de formação. E eu achei muito bonito, porque ele me disse assim: aquela senhorinha que está lá mexendo com a polenta, mexendo com o pau da polenta, porque aqui é típico nosso italiano, de região italiana, e ele nunca mais esqueci isso. Quando a gente vai falar para um público agora, então, online, eu juro que nessa hora eu lembro da senhorinha mexendo a polenta, e aí nós temos que, sim, falar de um assunto, de todos os assuntos de uma forma acessível, mas também com conteúdo para atingir um público com maior formação também. É interessante isso. Beatriz, Alessandra, Ana Paula, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aí da nossa conversa, então nós vamos fazer aquela rodada final de comentários, encerrando depois com a Beatriz para deixar uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo aí nesse momento. Então, começando com a Ana Paula, depois a Alessandra e terminando com a Beatriz. Ana Paula. Muito obrigada, Rogério. Vocês estavam conversando sobre essa questão da comunicação e das lives e do agora, de quem está assistindo. Mas outra coisa que a gente tem que trazer também é que a internet é para sempre, né? O que tu coloca na internet, ele vai reverberar. Talvez a pessoa pense que neste momento aquilo que ela está fazendo está legal para o público dela, só que ela não pensa que amanhã, dependendo do que ela fizer, pode impedir que ela consiga um emprego, que ela possa desenvolver uma atividade e que talvez após anos, ao se ver, ela perceba que ela não deveria ter feito aquilo e quais as consequências daquele ato no momento. É sempre pensar o que aquele ato que tu tá colocando para o mundo, porque a gente não sabe, mas coloca na internet, vai para o mundo, pode reverberar para si. Lados positivos e negativos. Então, tem sempre que pensar no depois, nas consequências. Essa era uma questão. E outra questão que a Bia trouxe foi a questão do bloqueio em falar em público. Bia, hoje eu faço vídeo tranquilamente, mas essa não era a minha realidade há 5 anos. Há mais ou menos 5 anos eu sempre fiz vídeos, mas era um custo. Eu filmava umas 30 vezes para poder pegar alguma coisa dos vídeos que eu fazia, porque eu tinha um bloqueio. E eu tive que fazer um trabalho para ressignificar aquele bloqueio. E aí a gente conversa, olha, aproveita esse momento para verificar aquilo, as habilidades que tu precisa e não consegue desenvolver, para poder tentar entender o porquê você tem aquele bloqueio. Procurar profissionais, igual a Bia está falando, olha, eu sou profissional, eu ajudo pessoas que têm bloqueios em falar em público, para poder desenvolver atividades e habilidades que você não se sente tão à vontade e que talvez não é só por falta de conhecimento. Às vezes, tem toda a questão comportamental, psicológica por trás, que tem a necessidade de que um profissional consiga auxiliar nesse meio. Tenho muito a agradecer a Bia, as palavras que ela trouxe, todo o conhecimento, todo esse contexto
que ela trouxe vários contextos, desde imagem, desde falar em público, desde a importância do que se fala, da qualidade das coisas. Só tenho que te agradecer, Bia. Seja sempre muito bem-vinda a este canal. E espero que a gente possa se ver em outras vezes, em outras atividades. Muita gratidão. Alessandra. Bia, a Bia é minha parceira, né? Eu tenho que agradecer ela por estar aqui com a gente, fico muito feliz mesmo. E o tema, eu fiquei até mais à vontade para falar sobre o tema, que é um tema que realmente é o trabalho, e ele é importante para esse momento, realmente. Eu acho que muito interessante que a Bia trouxe para nós, que eu deixo de dica. Eu vou dar uma dica minha e uma dica da Bia aqui para fazer o fechamento. A Bia falou aqui, comunicação é acessibilidade, né? A gente só consegue acessar se a gente se comunicar de forma clara. E a imagem, nós levamos tanto tempo construindo uma imagem profissional que em momentos como esse a gente pode destruir rapidamente se a gente não souber conduzir. Obrigada, Bia. Gratidão também. Beatriz Perufo, advogada, palestrante, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, coordenadora do Comitê Nacional de Direitos da Mulher da BPW, falando direto de Bento Gonçalves. Muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua percepção neste momento, e fica à disposição para tu trazer uma mensagem final nesse nosso vídeo para quem está nos vendo e nos ouvindo. Quero, antes de mais nada, agradecer novamente por essa oportunidade de estarmos aqui juntos conversando. Alessandra, Rogério, Ana Paula, muito, muito obrigada. E é tão importante falarmos sobre relacionamentos, que foi isso que nós conversamos hoje, relacionamentos pessoais e profissionais. E a importância, sim, de alterarmos a nossa rota de planejamento, mas com o nosso equilíbrio, com um foco na solução e não no problema. Vamos sair do problema, vamos sair dessas questões. Por que eu estou aqui preso? Não, nós temos que realmente verificar qual é a solução, o que é que eu preciso fazer para conseguir pagar a minha folha, conseguir alcançar também os pagamentos para os fornecedores e todos os encargos que tem. Eu acho que é importante isso, nós sairmos deste lugar de vítima, de umbigo individual e nos voltarmos a este movimento, sim, que é solidário, é um movimento de união, onde homens e mulheres juntos, sim, sempre serão muito mais felizes. Muito obrigada por esse espaço aqui conversando com vocês. Eu adorei. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz, Alessandra, Ana Paula. E nós queremos ser, sim, parte da solução. Por isso que estamos trazendo pessoas com conteúdo, com experiência, com vivência, para compartilhar um pouco da sua energia, da sua percepção para todos, porque todos nós precisamos neste momento. Estamos no canal do YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, e convidamos para que você compartilhe esses vídeos com outras pessoas que você acredita que podem se beneficiar daquilo que está sendo dito aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo, então. Tchau.